Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos, nesse 1º de abril, que eu nem consegui ensaiar brincadeira ou qualquer tipo de pilha para brincar com vocês. Por quê? O clima tá muito ruim. Um clima que já foi muito bom dentro da temporada de 2023. Estamos agora no 3º mês do ano. Um Vasco que começou de forma promissora, um amistoso contra o River na Flórida, depois uma vitória de 3-0 frente ao Inter Miami, depois um começo de Campeonato Carioca que nos trouxe esperança. Vitória em 2 clássicos, derrota em um clássico contra o Fluminense e depois as 2 derrotas na semifinal do Campeonato Carioca frente ao Urubu. Final do Campeonato Carioca que acontece hoje à noite às 8h30. E de lá para cá a gente viveu momentos de paciência e agora o ápice da impaciência. Edu, onde morou a sua paciência? Minha paciência morou no entendimento de um processo. O Vasco vive um processo de SAF que está aí, investindo, é inegável as melhoras que aconteceram externamente dentro do clube. Melhoras essas que a gente vai colocar da seguinte forma: o salário está em dia, os jogadores têm estrutura, o gramado do São Januário é bom, o gramado do CT é bom porque teve muitas melhorias. Ninguém, reitero, está com salário atrasado, funcionários recebendo em dia. E agora, um time que estava crescendo, ladeira abaixo agora. Ah, Edu, mas espera aí, foi uma atividade o escambau. Como falei no vídeo da manhã, não existe esse papo de atividade. Vestiu camisa de jogo? É jogo. A camisa era de treino ou era de jogo? Era de jogo, não era? Então é jogo. Não adianta a gente querer entrar aqui para falar diferente disso. Então o Vasco, que ontem se apresentou de forma patética, se apresentou de uma forma completamente apática, pareciam estar ali obrigados, não queriam jogar a partida, jogaram de má vontade. E agora a gente tem que aguentar e aturar a pilha dos outros, zoeira, e para piorar, tem hoje final de Campeonato Carioca, o nosso próximo adversário, que é o Galo, no Campeonato Brasileiro, na estreia, está agora vencendo o América Mineiro por 2-0. A gente vê um futebol muito bem apresentado pela equipe do Eduardo Cudê e fica aquela preocupação. Qual Vasco vai enfrentar o Galo lá? Edu, e agora quais são os próximos passos? Eu gostaria de gravar esse vídeo em um dia de poucas notícias para falar de próximos passos. Porque ontem já foi. A situação que a gente tinha que encarar, já encaramos. Agora é juntar os destroços, jogar o lixo fora, tirar a poeira e andar para frente. Reconstruir. Só que essa reconstrução passa por reforços. Hoje, o Vasco tem um time que, na minha opinião, fará um Campeonato Brasileiro tranquilo. Só que não é time que torna uma equipe tranquila dentro do Campeonato Brasileiro. É elenco. O Vasco vai ter jogadores indo para a seleção, o Vasco vai ter jogadores se machucando, o Vasco vai ter jogadores suspensos. Quem serão os substitutos desses atletas? Eu pergunto a você, vascaíno, que vai colocar aqui no comentário, além de deixar o seu like para dar uma força para o canal nesse 1º de abril. Hoje temos Léo Jardim. Por que insistência no Léo Jardim? Será que já não está claro que está na hora do Ivan ter uma chance? Na direita, Puma Rodrigues e o Paulo Henrique, que ontem estreou bem, mostrou ser um bom reserva para o Puma. Bem servido na lateral direita está o Vasco da Gama. Na lateral esquerda, outra dúvida. Lucas Piton, um pouco frágil ontem, principalmente na parte defensiva, mas também, justamente por conta de não ter do seu lado um cara igual o Gabriel Peck, que ajuda na parte defensiva o lateral do seu lado, que é a ponta direita. O lado dele é o Alex Teixeira, que não é um cara que vai voltar tanto para marcar, essa é a realidade. Mas e se o Piton machucar? Quem entra? Riquelme volta em maio, provavelmente. Edmar, Paulo Vitor, meu Deus do céu, Paulo Vitor.
O Vasco hoje é um time deficiente na reposição na lateral esquerda. E aí vamos para o meio de campo, onde mais temos peças. Andrei Santos, Jair, Rodrigo, Marlon Gomes, Barros. 5 jogadores para 2 vagas. Não, Edu, são 3 volantes. Não acordaram ainda? Ainda não está claro para você, vascaíno aí do outro lado, que tem que mudar tudo? Que chega desse esquema com 3 volantes que não deu certo. Ainda não deu tempo de se ligar que esse negócio de 3 volantes não vai vingar. Vai precisar trocar. Vai precisar mudar esse esquema. O time fica previsível ofensivamente. E ontem, além de algumas outras partidas que eu já tinha visto, pior. Começou a se tornar vulnerável defensivamente. Porque uma vez que nós temos a zaga com o Léo, que tinha o Anderson Conceição como reserva e foi embora, e o Capasso, que ontem teve a entrada do fraquíssimo Robson. E aí? O Vasco era um time que tomava poucos gols. Que quando tomava gol, era muito difícil que fosse de bola aérea. Ontem o poderoso Atlético estava ganhando bola aérea do Vasco. Então fica complicado da gente fazer qualquer análise. Porque agora é mudança. Agora, continuando a análise, do meio para frente a situação é ainda pior. Pedro Raul, titular. Quem é o reserva? Juan Cruz, jogador que eu, Edu Canelas, estou falando no dia 1º de abril de 2023. Acho talentosíssimo. Acho que pode vir a dar certo, inclusive que pode botar o Pedro Raul no banco. Ou, no mínimo, ser um ótimo reserva para ele. Você, vascaíno, pode aí me bater nos comentários, não tem problema, questão de opinião. Eu acompanhei o jogador. Até agora, tudo que eu busquei sobre ele, que eu vi, ele me parece ser um bom jogador que vai ajudar o Vasco. Agora, Alex Teixeira. Essa é uma incógnita porque tem muito canal que bate do Alex Teixeira na covardia. Deve ser porque ele não dá entrevista, deve ser porque ele não solta notícia exclusiva, deve ser porque ele não tem nenhum tipo de combinado. O Alex Teixeira hoje é o melhor jogador do elenco do Vasco, juntamente com o Léo e os 2 laterais. Ele é o único jogador perigoso do meio para frente hoje, porque é o único que tem capacidade de arrumar suas próprias jogadas. No drible, se posicionando bem, na finalização. Mas ele não consegue criar sem peças ao lado dele. O Alex Teixeira é um segundo atacante. Ele vai render muito, mas muito bem ao lado de um camisa 10. Na outra ponta, Gabriel Peck. Todo respeito à pessoa do Gabriel Peck. CNPJ e CPF não se misturam. Me responde você, vascaíno. Qual a função do Gabriel Peck dentro de campo? Ontem, no vídeo da tarde, na verdade hoje, também falei no vídeo da manhã, eu estava dizendo sobre a minha preocupação com o Andrei Santos e o Jair, que estão perdidos dentro de campo. A função de 3 volantes ali não deu certo, porque o Andrei e o Jair estão perdidos. E eu nem vou bater no Andrei ontem, porque ontem eu já bati, hoje de manhã também. Então eu vou deixar quieto. Mas o Gabriel Peck faltou essa análise. Qual a função do Gabriel Peck hoje? Qual é a função do Gabriel Peck hoje no time do Vasco? Ele não produz ofensivamente, defensivamente ele ajuda a desarmar, então vira lateral, irmão. Atacante que só serve para defender, não faz gol, não dá assistência. Ah, mas no ano ele é o que mais... Não, cara. Vamos olhar para jogo grande, para a hora que o bicho pega. Porque ele joga muito bem, cara. Contra o Madureira, contra o Boa Vista, contra a Portuguesa, contra o Audax. Ele arrebenta. Todo o Campeonato Carioca é a mesma coisa. Quando chega em jogo grande, ele some. Some. Então nós precisamos de uma reposição para ele. Opa, parou. Luca Orediano. Luca Orediano. Veio da Argentina, com fama de ser um grande craque. Um cara que decidia jogos no Vélez, que jogava contra o Racing, jogava contra o Boca, jogava contra o River e não tinha nenhum tipo de problema físico como teve quando chegou aqui. Má sorte do Vasco, o que está acontecendo? Não sei. Eu só sei do que eu posso ver. Eu não estou lá dentro do CT, embora a gente tenha informações, para ficar julgando o cara sem qualquer tipo de justiça. Então eu vou ser justo. Até hoje,
O Luca Orediano, dentro de campo, trabalhando às vistas do torcedor, não apresentou nada. Não valeu pagar R$1 milhão por ele. Mas ele pode melhorar, Edu. Ele pode vir a ser um cracaço do Brasileiro, ajudar a gente. Pode. Pode vir. Eu acho ele muito habilidoso. Mas eu acho ele cru. Ele parece um garoto da base que tá subindo agora, que ainda tá nervoso, que não consegue arrumar uma jogada. Não tô com esperança, não. Então foram 10 minutos de uma análise de elenco para você, vascaíno, com base também na partida de ontem, entender uma coisa. Paulo Brax, Abel Braga, 777, Luiz Melo. Será que é só o Edu Canelas? Será que é só o Mário Coelho? Será que é só o Deco da Colina, o Carlos Berbert, o Léo Lacerda, a galera que faz a live aqui com a gente, os outros amigos que esporadicamente estão aqui, você que está todo dia na nossa live e assistindo os vídeos? Será que só a gente aqui, cara, será que só nossa turma está percebendo o quanto o Vasco precisa de jogadores? Será que não está claro que sem um camisa 10, sem um meio-campo, um meio-campista, um jogador ofensivo no meio-campo, o Vasco não vai produzir nada no ano de 2023? Não adianta gastar 100, 200, 300 milhões sem que você tenha uma referência técnica no meio-campo, sem que você tenha jogadores para peças de reposições. Então chega, tá na hora da gente mudar, tá na hora de perceber. Então, Paulo Brax, Luiz Melo, Abel, Maurício Barbieri, 777, vocês que têm uma reunião agora, no dia 4 de abril, para falar sobre reforços e também sobre orçamento, se estiverem assistindo esse vídeo, lembrem, falta muito para esse elenco ficar bom. Falta muito. Vocês já fizeram bastante pelo Vasco. O Vasco hoje tem bons jogadores no elenco que vão se encaixar. Mas nós temos 50% de um elenco. E 50% de um elenco no Brasileiro, amigo, não dá. Não dá certo. O prognóstico é ruim. É totalmente diferente daquilo que eu vinha pensando e projetando semanas atrás. A atuação de ontem liga um sinal de alerta e coloca a gente totalmente numa situação de precisar de muitas mudanças. Então agora, vocês têm que trazer a resposta pra gente. Tá nas mãos de vocês. Galera, obrigado por assistir o vídeo até o final. Tamo junto. Um final de semana chato, complicado. O Vasco realmente nos decepcionou de uma forma muito grave, mas a gente espera que lá na frente a gente possa colher bons frutos, inclusive dessa cobrança que estamos fazendo aqui no canal Os Vascaínos. Tamo junto, um abração e valeu.